queridão, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Nós estamos na segunda mensagem da série de pai para filho. Para quem veio pela manhã, pôde acompanhar essa interpretação desse texto. Gálatas 4. Amém? Acharam aí, pessoal? Amém? Olha só, tem alguns avisos aqui, eu sei que foi dado news, mas alguns lembretes para vocês, então. O encontro de casais para namorados, noivos e casados vai acontecer dia 4/8, sexta-feira, 4/8, às 19h30. Então, não perca por nada nesse dia, você que é namorado, você que está noivo, você que é casado, não perde esse momento, convida todo mundo que você puder convidar para estarmos aqui sexta-feira, 4/8, não é essa, a outra sexta. Amém, queridos? Às 19h30. E se você é solteiro e quiser participar também, você pode vir, não tem problema. Você pode participar e aí você vai aprender também sobre coisas importantes na vida familiar, na vida conjugal. Nós temos aí uma presença do pastor Boanerges, ele tem mais de 30 anos de casado com a sua esposa Mabel, vai estar aqui ministrando esse momento. Ele está vindo aí de longe para trazer essa palavra ao nosso coração, esse tempo especial. Então, querido, não perde por nada esse momento, amém? Você talvez não conheça o pastor Boanerges, pastor Bona. Ele pastoreia uma igreja em Recife, mas é um pastor que hoje Deus levantou ele para dar treinamento e mentoria para várias lideranças no Brasil e fora do Brasil também. Teve agora recentemente em Portugal, no Uruguai também, dando capacitação para várias igrejas e lideranças naqueles lugares. Então ele tem muita experiência, muita bagagem, e vai estar aqui com a sua esposa, trazendo esse tempo especial para a sua vida. Amém, irmãos? Então, se você quiser também trazer recursos, no dia lá a gente vai ter os livros do pastor Bona. Ele tem um livro muito importante, tem vários livros na verdade, e um deles é o Enfim Nós. É um livro para casais, que você pode adquiri-lo para ler com o seu... Tem aí também, né? Temos aí na igreja, se você quiser adquiri-lo, ainda tem na igreja no balcão, ali atrás, se você quiser adquiri-lo depois. Mas ele vai trazer mais remessas, tá bom, queridos? Amém? Olha aqui, obrigado, Mateusão. Enfim, nós, são 21 reflexões para recém-casados e casais que querem reacender a chama do seu casamento. Então, irmãos, eu li com a minha esposa e a chama foi lá para cima, irmão. Então, é benção demais. Obrigado, Mateusão. Você precisa ler esse livro com a sua esposa, com o seu marido, com a sua noiva, com o seu namorado. E aí, Deus vai te abençoar grandemente. O outro aviso é que o Familiarizando, ele começa dia 12/8. 12/8, às 16 horas, tá bom? Então você que quer conhecer melhor a nossa igreja, você que quer participar das áreas da nossa igreja, quer servir a nossa igreja, você que é novo na fé, você que é novo na nossa igreja também, você que quer se tornar membro dessa igreja, você precisa vir no dia 12/8, às 16 horas. É num sábado, um tempo breve, que você vai ter uma noção da nossa igreja, algo muito importante que a gente está preparando para a sua vida. Então a gente trouxe para o sábado para ajudar você, que tinham pessoas que tinham dificuldade de vir no domingo. Então, cara, tá aí a oportunidade para a sua vida no sábado, para você estar aqui com a gente, dia 12 de agosto, às 16 horas, o Familiarizando. Amém, queridos? Então venha participar, venha servir na nossa igreja, que Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Amém? Então esse é o último aviso. Olha só, eu tenho uma grande responsabilidade aqui nessa noite. Acho que o que eu vou falar aqui hoje pode mudar o destino de pessoas. Você pode se tornar um divisor de águas na sua família. Quem sabe esteja aqui também nessa noite o novo Billy Graham na nossa geração. Olha só, o novo avivalista a transformar essa geração. Então eu tenho uma grande responsabilidade. Tá certo? A vida ela é feita de instantes.
A vida ela é feita de momentos. Qual é a diferença do passado para o presente e para o futuro? O passado são instantes em que nós vivemos há 2 minutos e que eles não voltam mais. Por isso que cada tempo é importante, cada instante importa. O passado então é o presente em alguns instantes, lá atrás. O que é o presente? Antes de falar sobre o presente, o que seria o futuro? O futuro então ele é o presente que você estará vivendo há alguns instantes. Então, de certa forma, o passado ou o futuro é o presente. Ele é feito de instantes. Talvez alguns não perceberam, mas hoje esse momento ele é um presente para você. Esse tempo ele é um presente. Os instantes eles não voltam mais. Então, além de você ter um presente hoje, nesse momento, há um Pai presente que te deu a vida de presente. O tempo para Deus, como nós entendemos, ele não é tão... não é que eu possa dizer que não importa, mas o tempo para Deus é bem diferente do nosso. O tempo para Deus, ele não existe. Deus ele tem a sua régua do tempo, a sua limitação de tempo, a sua forma de analisar o tempo. Porque Deus ele é atemporal. Ele não é regido pelo nosso tempo. E se ele é atemporal, a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Talvez alguns aqui, voltando mais atrás, você poderia pensar o seguinte: para algumas pessoas, alguns que gostam de pensar, talvez você não parou para prestar atenção, mas toda a criação, todo o cosmos, tudo que foi realizado, tudo que foi feito de uma forma muito bela, muito perfeita, extremamente organizada, conectada, de cada parte ela tem a sua devida importância, cada ponto. Mas se a gente fosse pensar, onde foi que surgiu Deus então? De uma forma bem rasa, e a grosso modo aqui, para tudo que nós estamos vendo e para toda a criação, só pode ter havido uma causa inicial. Só pode ter havido um ser perfeito que conseguiu conduzir, pelo poder, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua onisciência, fazer com que todas as coisas pudessem ser criadas. E foi da intenção de Deus, antes da fundação do mundo, de que nós tivéssemos uma relação íntima e pessoal com Ele, pudéssemos desfrutar dessa sua glória, da sua grandeza, do seu poder, mas não de um Deus distante, mas de um Deus que, Criador de todas as coisas, decidiu viver entre nós, decidiu andar com a sua criação. É o que a Bíblia diz, que ele passava no jardim do Éden na viração dos dias, e você tem escutado sobre isso.
Se você não escutou essa mensagem, aqui é apenas uma introdução. Você pode ir lá no nosso canal no YouTube. Quando você tiver um tempinho essa semana, você clica lá no YouTube, Família ICP, e você vai ver lá a pregação de pai para filho, a primeira mensagem dessa série. Mas foi da intervenção, da permissão de Deus que o diabo, o inimigo, ele pudesse desvirtuar esse propósito de Deus e fazer com que o homem ele não mais tivesse essa relação com Deus de pai para filho. E é o que a gente entende sobre a queda, o pecado, a ruptura dessa relação. Mas queridos, Deus, ele sendo Deus, o Criador, ele poderia viver tão distante e deixar a criação. Então, já que vocês caíram, vocês continuem. Mas já antes da fundação do mundo, estava no propósito, nos desígnios de Deus, ele viver entre nós. E a Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus ele vai manifestando a sua presença. Vai dar a microfonia, queridos, o microfone aqui no retorno. E Deus ele manifestando a sua presença. É interessante que em determinados momentos ele vem sobre os profetas, ele vem sobre as pessoas, para que elas trouxessem uma palavra dele ao povo, à humanidade, às nações. Em determinados momentos, Deus consegue também se encontrar com o homem, como você vê ali Moisés tendo um encontro com Deus na sarça ardente. Mas ainda vivendo entre nós não bastasse, ele decidiu deixar a sua glória e se fazer carne, habitar entre nós. Ele decidiu descer as partes menores, mais baixas aqui da terra, para servir pessoas, para amar pessoas, manifestando isso, a sua presença através da vida do seu filho, do seu único filho Jesus Cristo. E aí quando Paulo ele vai escrever justamente essa carta aos Gálatas, Paulo ele vai trazer de volta a memória a eles sobre esse sentido, porque eles estavam esquecendo desse propósito eterno de Deus. Eles estavam deixando com que a relação com Deus se tornasse distante de novo. Eles estavam fazendo com que a intimidade com Deus fosse trocadas simplesmente por dogmas e tradições, por religiosidade. E a relação com Deus, ela é íntima e pessoal. É por isso que existem algumas pessoas que leem a Bíblia de capa a capa e elas não conseguem entender a palavra, porque a Bíblia ela não é interpretada de forma humana. A Bíblia não é interpretada pelo raciocínio lógico. É por isso que nós precisamos ter um entendimento. Quando Paulo ele vai escrever isso aos Gálatas, ele diz: olha, preste atenção, não voltem, não pensem de onde vocês já foram tirados. Vocês já eram escravos desse entendimento, de que vocês estavam distantes de Deus por causa do pecado, por causa da queda, por causa da ruptura da relação sua com Deus. Então quando a gente vai ler esse texto, a gente consegue compreender por que Paulo está trazendo de volta. Aí olha comigo, Gálatas capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, diga assim comigo, mas... Ei, olha o instante. Lembra do instante? Vai passar, vai lá, aproveita. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei,
para que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos lá, querido. No tempo de Jesus, na vinda de Cristo, é chamado da plenitude dos tempos. Você sabe que existia naquele período uma língua em que ela era propagada de forma mais rápida, um idioma, na verdade, que era o grego, como é o inglês hoje, como é o espanhol, por exemplo. E as nações conseguiam compreender o grego. Existia também uma outra questão naquele período, que os judeus, eles decidiram guardar o Pentateuco, eles decidiram guardar a lei, eles decidiram guardar os livros do Antigo Testamento. E há uma outra questão também, é que você deve ter prestado atenção, que nesses momentos, no momento em que Jesus vem, no contexto da vinda de Cristo, havia também uma infraestrutura promovida pelo Império Romano. Havia um desenvolvimento entre as cidades, porque era necessário que eles pudessem ir a regiões longínquas, arrecadar impostos. Então eles vão ali meio que fazendo estradas e mais estradas, comunidades, o que nós entendemos hoje por loteamentos, e mais comunidades, para que eles pudessem ir nesses lugares distantes. Então estava tudo bem preparado, mas só o fato de Jesus ter vindo nessa época, já se tornou ela a época das épocas, a era das eras. Só o fato de Jesus ter nascido nesse momento, é o que a história divide em antes e depois de Cristo. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, Ele enviou o seu Filho. Lembra do que eu falei? Ele veio habitar entre nós, através de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, andando entre nós, conhecendo as nossas dores, as nossas limitações, sendo tentado, mas vivendo sem pecado, rejeitado, humilhado, até que Ele vai à cruz, e você já sabe, Ele morre na cruz. O sacrifício de Jesus é a testificação de que a própria morte, todo tipo de escravidão, seria vencido. E Ele vai à cruz morrer, para ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. Talvez isso já bastava na história. Nossa, Ele ter vindo, se fazer homem, habitar entre nós, morrer por mim, morrer pelas pessoas, pela humanidade, trazer a redenção não só para a humanidade, mas para o cosmos, porque foi afetado com o pecado. A ecologia, a saúde, a economia, a família, as esferas da sociedade, todos eles foram afetados por causa do pecado. E através desse plano de redenção já bastava a morte e ressurreição de Cristo para iniciar o trabalho de redenção, de redimir todas as coisas. Mas Jesus diz, olha, isso aí não basta para o Pai. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão sozinhos. Eu irei e rogarei a Ele para que Ele envie o Consolador, o Espírito Santo, e não mais irá habitar entre vocês, mas agora Ele habitará dentro de vocês.
Deus enviou o seu Filho para que o seu Espírito pudesse ter a liberdade de habitar dentro de nós. A própria plenitude, a revelação de quem Deus é, a pessoa do próprio Deus. Que amor é esse? Entregar o seu Filho, nos amar primeiro e decidir habitar dentro de nós. Ele te amou primeiro. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Então no jardim, Deus andava entre as pessoas. Com a queda, Deus ele veio o quê? Sobre as pessoas, trazendo o conhecimento dele através dos profetas, da sua lei, da sua palavra. Depois em Cristo ele vem habitar entre nós. Até que pelo Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E isso ficou confuso na cabeça de Nicodemos, pessoal, doutor da lei. Até que no João capítulo 3, Nicodemos ele se aproxima de Jesus para tentar entender então como ter acesso a essas belezas do reino de Deus. Como ter acesso a essa intimidade, essa relação de pai para filho. Muito além de um conhecimento da lei. E Nicodemos ali pergunta para Jesus: como é que eu faço para ter acesso? Como é que eu faço para viver as belezas do reino? Até que Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos ele para e pergunta para Jesus: poxa Jesus, então como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe de novo? Realmente existem pessoas que compreendem as coisas de Deus de forma literal. Jesus estava trazendo o entendimento das belezas, da profundidade das questões espirituais. E se você não estiver conectado nessa noite, queridão, você precisa estar ligado. Os instantes vão passar rápido. Mas Nicodemos estava atento. Isso não bastava para Nicodemos. E ele diz: então, como é que eu faço? Jesus ele diz: necessário é nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. É necessário ser regenerado, Nicodemos, pela palavra. A palavra precisa gerar no seu coração a fé que é dada por Deus, ao ponto de você crer na palavra e ela fazer a obra de regeneração dentro de você, de dentro para fora. E você que crer na palavra, crer no Evangelho, crer no sacrifício de Jesus, você testifica isso por obra de uma ordenança que Jesus deixou, que o Senhor deixou, que é através do batismo. Em que você pode descer as águas, testificando ao mundo e testificando para Deus que você é alguém que foi regenerado pela palavra, nasceu de novo. Talvez alguns aqui até se questionem: poxa, mas pastor, e se uma pessoa que está na UTI, está no hospital e ela entregar a vida a Cristo e não tiver tempo de ser batizada? A gente dá uma xiringada nela, irmão, de spray, de água. Não pode sair da cama, está na UTI, entregou a vida a Cristo. Pastor, eu quero ser batizado na UTI. Meu irmão, vem cá. Aleluia! Não é a forma, é a essência. Agora você que está vivo,
As pessoas que estão vivas e que não estão na UTI, não estão no hospital, não estão impossibilitadas, elas precisam descer as águas testificando que ela foi regenerada pela palavra, que ela é nova criatura, que ela nasceu de novo. E Jesus ele diz então nascer da água e do Espírito. É por isso que a obra ela não é humana, ela não é terrena, não é por força, queridão, não é por sabedoria humana. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, a obra é dele. Ele quem continua fazendo. E a Bíblia diz que é necessário nascer pelo Espírito. O Espírito de Deus é o que está nos conduzindo a esse processo de santificação, testificando, em outras palavras, está nos conduzindo para sermos mais parecidos com Jesus, transformando a nossa vida diariamente, cotidianamente, permanentemente. E isso é a testificação de que nós estamos sendo salvos. Por isso que existem pessoas, irmãos, que elas meio que entreguei minha vida a Cristo, aí desce as águas. Daqui a pouco elas somem. Elas desaparecem. A obra do Espírito Santo ela é contínua. É permanente. Transformando a nossa vida diariamente. Quando Paulo escreve então os Gálatas, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus ele enviou o seu Filho para que vocês não vivam mais escravizados, escravos do pecado, debaixo da lei, desse entendimento que eu falei da questão do Nicodemos e tantas outras coisas que a gente poderia tratar aqui, mas vocês hoje têm o Espírito Santo para conhecer as belezas e a profundidade da presença de um Pai que não é distante, que está dentro de você. Talvez algumas pessoas aqui tiveram um pai ausente. Talvez alguns de vocês perderam um pai muito cedo como eu. E a vida, ela mostrou para você, talvez a figura de um pai distante. Mas o texto continua, querido. O Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Paulo diz que pelo fato de sermos filhos, eu abro um parênteses aqui. Se você quiser saber mais sobre essa questão do ser filho, a paternidade de Deus, a nossa filiação, de eliminar a mentalidade de orfandade. Ô pastor, nunca ouvi esse termo. Você procura lá no nosso YouTube a mensagem, a primeira mensagem da série. Você tem que voltar lá. É uma sequência de mensagens, queridos. E o texto ele continua dizendo que pelo fato de sermos filhos, o Espírito de Deus ele habita. O Espírito habita dentro do nosso coração e ele nos leva a clamar Abba Pai. Abba Pai. Talvez para alguns aqui, quando elas vão tentar interpretar a questão do Abba Pai, eu não sei, mas você olha o texto e diz, poxa, o que seria Abba Pai? Aí alguns talvez de uma maneira bem mais rápida diz, querido Pai, ou meu Pai. Esse texto aqui no aramaico, que era uma língua bem acessível ali, nesse contexto, ele significa que o Abba,
É como se Paulo estivesse repetindo pai. Mas ele fala tipo pai, pai. Esse entendimento ele é libertador, queridos. Para uma pessoa que não teve uma relação paterna próxima, ou talvez conhecia a Deus sendo um Deus distante, isso aqui muda todo tipo de conhecimento, diverge de todo tipo de conhecimento de outras linhas de raciocínio, de pensamento, de interpretações. Porque existem outros tipos de conhecimento das divindades, de deuses, que são chamados deuses pagãos, e de outros tipos de divindade, que eu preciso aproveitar o dia quando eu sinto que o meu Deus está bom. Então eu tenho que aproveitar aquele momento para ter tudo logo de Deus, construir logo todas as coisas que eu puder nesse momento, porque eu não sei se o meu Deus, ele amanhã, ele pode acordar diferente. E ele acordando diferente, o negócio seja mais complicado. Então é melhor eu pegar logo tudo hoje. E o que eu faço? Eu crio dogmas, eu crio manifestações humanas, terrenas, para que eu consiga então ter esse favor de Deus. Pelas minhas obras. É o entendimento contrário. Pela prática da religiosidade. Por bater o ponto do culto. Algumas práticas que demonstram legalismo. Porque eu não sei se amanhã Deus ele vai acordar, pode ser que ele acorde diferente. Eu lembro do meu pai, eu tive uma criação de militar, irmão. E a criação de militar tinha dia que papaizão chegava naquelas, entendeu? Então se você fizesse um negocinho, o papai era pum e tal, aquela coisa. Hoje se você, inclusive no ambiente familiar, tem pessoas que dizem, meu Deus, que criação dura, que não sei o que lá, essa geração não pode viver esse tipo de criação. Irmão, não tenho nenhum remorso daquela criação que eu tive. Eu tenho a saudade do meu paizão. Mas vamos lá. Meu pai não é Deus, né? E aí, Paulo está dizendo que a relação com Deus ela é bem diferente. Você tem um pai. E você pode clamar por Ele, pelo Espírito Santo, Abba, Pai. Por que você tem vivido distante de Deus e não aproveitando dessa relação tão íntima e pessoal com Ele? Ô pastor, eu sinto que Deus está tão distante porque eu não subi as escadas do Cristo Redentor, pastor, de joelhos. Não era para ter subido, pastor, no dia que eu fui para o Rio de Janeiro. Papai está aí dentro de você, meu lindo. E o Espírito está dizendo ao seu coração, só basta você dizer, papai. O texto Abba Pai é paizinho querido. Sabe como você chamava seu pai? Você pode chamá-lo de pai. Ô painho, ô papai. Ô pai. Ele nos tornou seus filhos. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Eu termino aqui nesse versículo. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha, tenho refletido esse tempo
sobre o entendimento da eternidade. Talvez a grande angústia dos nossos corações seja porque nós estamos vivendo para aquilo que é transitório, é passageiro, vai ficar. Você sabe que quanto mais a gente corre por aquilo que é transitório, passageiro, mais ansiedade vem no nosso coração, mais peso. Eu não estou desmerecendo que aquilo que é transitório não seja necessário, não seja importante. Existem coisas que vão ficar, mas que são importantes. Por exemplo, você quer ter um meio de locomoção melhor para sua família? Isso é necessário, é importante? É. Não, pastor, vou ficar andando de jumento aqui, de carroça, pastor. Levando minha família lá para a Zona Norte de carroça. Beleza, irmão. Tem outro que quer ter um carro. É necessário, é importante. Depende da maneira como você enxerga. Então a gente percebe que existem coisas que são importantes, necessárias, mas elas são transitórias, elas vão passar, elas vão ficar. E eu tenho refletido ultimamente com a minha esposa, dito assim: amor, caramba, vai chegar um tempo, lembra da questão do futuro? O futuro é o quê? Instantes que daqui a frente se tornará o meu presente. Então eu vou estar vivendo lá na frente o tempo, que ali é o presente, você. E a gente vai olhar para trás e vai dizer: caramba, eu perdi tanto tempo com coisas que não tinham valor algum. Isso aqui tirou tanto a minha paciência, a minha paz. E não fez sentido. É por isso que quando nós temos o entendimento que Deus ele é de eternidade a eternidade, e guarde isso no seu coração, se Ele é de eternidade a eternidade, e nós estamos no meio, no momento, na verdade, no tempo em que Ele está conduzindo a história, significa que eu preciso pensar naquilo que é eterno. O meu coração precisa estar com o entendimento daquilo que não vai passar. E sabe o que é eterno? Você, o seu espírito. Se você tem o Espírito Santo, Ele está testificando no seu coração, te ensinando que há um Pai eterno que cuida de você. Então não há como viver um tempo de insegurança, de incerteza, porque se eu tenho o Pai e Ele testifica no meu coração, o meu espírito tem a clareza de que a minha vida, a sua vida vai dar certo. Ela é eterna, faz parte da obra de Deus, do projeto de Deus eterno, de eternidade a eternidade. Lindão, não vos preocupeis. Ensina a sua alma. Ensina a sua alma. O que é a alma? A alma são os anseios, desejos. Lembra que a alma ela deseja por coisas transitórias, passageiras, que geram angústia, muitas vezes, ansiedade, preocupações excessivas, estresse, sobrecargas. Elas destroem muitas vezes a sua saúde mental, física, emocional. Você sabe do que eu estou falando, meu lindo? Então o que você faz? Perceba que em alguns momentos você precisa eliminar o que é desnecessário. Começar a trazer o que é eterno para o seu convívio de trabalho, de família, de estudos, de crescimento profissional, de serviço na igreja, serviço no reino, de expansão do reino de Deus. Isso é eterno, meu lindo. A grande questão é que existem pessoas que colocaram a sua finalidade de vida em alcançar a felicidade.
A felicidade, ela é, de uma forma bem resumida, ela é instantes, minutos, dias, alguns instantes, em que a alegria, ela enche o seu coração. A satisfação, ver um filho, você chegando em casa de um trabalho tão exaustivo, e um filhinho chegar para você e dizer: vem brincar, papai, gera uma felicidade. Nossa, que alegria. Isso passa. A alegria, ela não é passageira. O que o Espírito de Deus está propondo para mim e para você é colocar o coração no lugar certo. E a alegria que Ele tem para a sua vida, ela independe se amanhã você vai ter tudo o que você quer, ou se você vai estar padecendo dificuldade. A alegria, ela é ultra circunstancial. Ela está além das circunstâncias. É o entendimento que por você ter um Pai presente, que é de eternidade a eternidade, a sua vida vai dar certo. Você vai. Não por causa de você, meu lindo. E não querendo ser, não desmerecendo a sua vida, mas por causa daquele que está em você. Olha, queridão, Deus nos deu o entendimento que a finalidade do ser humano não é a felicidade, mas a glorificação e o desfrutar da presença eterna do Pai. Meu querido, se ter a presença, se ter o Abba Pai, poder clamar Abba Pai, se poder ter o Espírito Santo, isso não te satisfaz, tem alguma coisa complicada acontecendo com você. Mas se isso te satisfaz, realmente o Espírito Santo habita em você. Entendeu, irmão? Por isso que nós não temos como colocar o Espírito dentro das pessoas. É Ele quem vem, entra e faz a obra. E aí você olha para aquela pessoa vivendo um tempo difícil, mas ela está lá alegre. Sei, irmão, que é isso? Não, cara, vou dando glória a Deus. E você olha para aquela pessoa: você está louca? Você está doente? Não, irmão, é porque eu aprendi que a minha finalidade é glorificar e desfrutar da presença do meu Pai. Você já percebeu que você quer adquirir uma coisa? Você compra um celular. Você tem a maior felicidade do mundo, né? Nossa, caramba. Daqui a pouco, irmão, o celular com 3 meses, ele já está meio que de canto ali. Aí você já está pensando o quê? Eu preciso de um mais novo para trazer uma felicidade. Eu preciso de um melhor. Não estou satisfeito. E é assim que a gente vê a nossa geração caminhando, em busca da sua felicidade, naquilo que vai ficar, que vai passar. Queridão, meu lindo, você está aqui hoje? Você está vivendo por algo eterno, meu lindo. Sua vida, ela é eterna. O seu espírito clama pela eternidade, e o Espírito Santo de Deus está levando você para a eternidade. Eu não estou desmerecendo que você precisa adquirir algo melhor. Lute, conquiste, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não seja medíocre na vida. Não, que minha vida viver assim, de qualquer jeito eu vou viver. Não, irmão, você precisa ter o melhor, você precisa conquistar o que é melhor.
Você precisa lutar pelos seus trabalhos, pelo seu emprego, pelo seu crescimento profissional. Você precisa dar o melhor para os seus filhos, para a sua casa. Você precisa, é importante, é necessário. Deus está conduzindo a sua vida. Ele não muda. Há uma frase do Charles Wesley que diz o seguinte: conforme todas as coisas mudem, elas anunciam que Deus nunca muda. Esse é mais um atributo de Deus. Se Ele é de eternidade a eternidade, Ele é imutável. A Bíblia diz, queridão, você está aí comigo, amém? Quem fez tudo isso? Quem é a causa inicial? Quem chama gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. Isaías 41:4. O livro de Malaquias também diz que Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No Novo Testamento também, na carta de Tiago, ele escreve dizendo, falando sobre a imutabilidade de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se Ele é hoje presente, amanhã Ele é um Pai presente. Ele é um Pai presente de eternidade a eternidade. Deus é a nossa prova. Na verdade, Deus, Ele é a prova de que a sua confiança nele jamais será desmerecida, jamais será desconsiderada. Não um Deus distante, mas um Deus tão perto, dentro de você, o Paizinho querido, o Abba Pai. Como Paulo diz, aquele que te tornou o herdeiro. Pelo fato de Cristo ter vencido a morte, nós vencemos com Ele. Vencemos com Ele em todas as coisas, e somos abençoados em todas as regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos, por aquilo que Cristo conquistou por mim e por você. Irmão, isso alegra o teu coração nessa manhã, nessa noite? Alegra o teu coração? Isso é alegria, é ultra circunstancial. É o fato de saber que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele te deu a eternidade, Ele te deu a vida eterna. É por esse motivo que existem pessoas que estão vagando nesse mundo, corações como o meu e o seu, que buscam um sentido na vida, buscam um propósito. Essas pessoas, elas importam para Deus porque elas são eternas. O seu espírito é eterno. Eles são peculiares. Por esse motivo que essa mensagem, a segunda mensagem da série, ela não trata apenas e simplesmente somente sobre a questão da nossa relação com Deus. Isso é tão importante. Você pode ter a intimidade com Ele, um relacionamento íntimo pessoal com Ele, clamá-lo por Abba Pai, entender que você é eterno, mas também trazer para o nosso coração uma reflexão sobre e com relação às outras pessoas, e com relação àqueles que estão padecendo, e sobre aqueles que não têm isso. É por isso que no contexto, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte, ele fala: olha, não há grego, não há judeu, não há rico, não há pobre, não importa a classe social, não importa a etnia, não importa a sua tribo, todos podem se achegar à mesa,
Todos podem desfrutar da presença do Pai. Todos podem ter o Espírito Santo. Todos podem ser adotados como filhos amados. Pode diminuir as luzes, pessoal, por favor. Querido, estava voltando com os meus 2 filhos de um lugar. Eles estavam no banco de trás. E eu parei no sinal. Passou, uma pessoa foi vindo, toda maltrapilha, acabada. Olha, talvez o sentimento de uma pessoa como essa é: eu não vejo a hora de um carro bater em mim e a minha vida ter fim. E o interessante é que eu nem prestei tanta atenção. Estava ali com eles dois, a gente conversando. Mas o meu filho mais velho, ele olhou. Ele disse: papai, ele está procurando comida, né? Papai, tem uma comida para dar para ele? Não, filho. Talvez alguns aqui possam até interpretar e dizer: por que você não abriu o vidro e falou de Jesus para ele? Não é o momento. O que ele precisa é ser alimentado. Ali é uma vida. Eu saí com aquele peso no coração, pensando como nós estamos nos preocupando com aquilo que é passageiro, e o nosso irmão do lado, pessoas amadas, a nossa geração, vivendo sem identidade, vivendo sem o amor de pai para filho. Falar de Jesus para ele seria só mais um religioso dizendo: Jesus te ama, achando que eu estou fazendo algo demais. Você está se preocupando com o que é eterno, ou com o poder, com a glória, com os aplausos, com prestígio, com reconhecimento, com ter muito aqui? Perdendo tempo muitas vezes nas redes sociais, naquilo que vai passar tão rápido. E passa rápido. Ele passa na sua linha de tempo e consome o seu dia inteiro, consome as suas horas. Pais, é nesse momento que o seu filho está lá no quarto, é nesse momento que há pessoas aqui em cima, crianças precisando de discipulado, de cuidado, de ensino. Então, nesses momentos que a gente começa a perceber que existem outras coisas que são bem mais importantes, que são eternas. É sobre aquela criança que está ali sem um pai lá fora, porque o seu pai está preso. E a sua mãe trabalha diarista, tentando colocar o pão dentro de casa. E a gente está julgando se aquilo que aquele homem está recebendo é errado, porque ele não era para estar recebendo aquela família. E a gente começa a questionar coisas que são vãs, inúteis, perdendo tempo. É uma criança, é uma família, são vidas, são pessoas, elas são eternas.
Você percebe que a igreja ela está meio que sendo transitada ou direcionada para questões humanas, passageiras, por brigas e pelejas, por algo que é passageiro, é fútil, vai ficar. Sabe como alcançar o coração dessa geração? Quando nós pararmos de olhar para eles e de julgá-los e dizer: olha, há um pai presente. Mas ele não é um pai que eu vou te falar e ensinar sobre a religiosidade dele, não. Deixa eu te dar um abraço, porque faz tanto tempo que você não tem um abraço. Deixa eu ser o seu amigo verdadeiro. Vocês estão aqui nessa noite, igreja? Tem alguém aqui, irmão? Vamos sacudir esse lugar, irmão, em nome de Jesus. Você está vivo? Você pode glorificar a Ele nessa noite? Irmão, aplauda mesmo. Aplauda aquele que deu vida a você, que deu sentido, deu propósito, deu eternidade. E sobre outros que você pode alcançar. De verdade, queridos, consumir essa mensagem somente para mim e para você e ter tudo de Deus é uma maravilha. Isso é necessário, é importante. Mas Deus quer nos levar a lugares e alcançar outros corações. Ah, mas essa obra é para o pastor Samuel, essa obra ela é sua, meu lindão. Você foi alcançado por Jesus. Você é filho de Deus. Você tem relação com Deus, de intimidade com Ele. Então, irmãos, essa obra é sua. O pastor Samuel vai passar. Está se segurando do irmão do lado para que ele faça a obra. Ah, mas fulano está fazendo por mim. A pregação está indo online, está alcançando todo mundo. Cara, vai, arregaça as mangas. Quem dera, eu falei para o meu filho: agora, filhão, vamos andar com comida dentro do carro. Mas quando passar o outro, a gente não vai dar só o Jesus te ama, a gente vai dizer: está aqui uma comidinha para você, aqui um alimento para você, meu lindão. Jesus te ama, mas não tão distante. Vai chegar um tempo na sua vida que talvez eu não tenha como fazer agora, mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua história. Lembra do que nós falamos aqui? A igreja que eu sonho, a igreja que nós estamos sonhando. Pega esse link, meu lindo. Pega o link, coloca os sonhos. Eu não vou dar spoiler, queridão, mas há uma última pregação dessa série de mensagens no próximo domingo. Você precisa estar aqui no próximo domingo e trazer mais um. Venha e traga mais um. Traga mais quantos forem necessários trazer. Essa mensagem precisa alcançar os corações. Convido você, queridão, a ficar de pé nessa noite. Você pode clamar: Abba Pai, Paizinho, Pai justo, Pai santo, Pai amado. Ele está cuidando de você. O Abba, Paizinho. Pai, no nome de Jesus nós te oramos. Obrigado pelo cuidado, por abrir o nosso entendimento nessa noite. Nós somos filhos amados, aceitos. Obrigado, Pai, que a Tua presença habita dentro de nós. Quando eu crio no Teu sacrifício, quando eu crio na Tua morte, ressurreição, a palavra, na Tua palavra, ela diz para mim que o Teu Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Nos leva, Espírito de Deus, a viver pelos propósitos eternos. Nos ajuda, nos conduz nessa vida. Que nenhum coração se perca, Senhor. Aqueles que têm o Teu Espírito Santo, que eles prevaleçam, que eles permaneçam, Pai, sendo transformados diariamente.
a imagem do seu Filho Jesus, testificando que nós estamos sendo salvos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ensinar a nossa alma, os nossos anseios, desejos, a serem colocados no lugar certo, para que toda preocupação excessiva, estresse demais, muita ansiedade seja tirado dentro de nós, e possamos ter a paz que somente o Teu Espírito Santo pode nos dar. Tu és a nossa segurança, o Senhor é a certeza de um futuro que dará certo. Tu és de eternidade a eternidade. Nos ensina, ó Pai, a cada dia olhar para o outro como sendo alguém eterno, a não desmerecê-lo, a não condená-lo, a não julgá-lo, mas fazer a diferença nessa geração, de ir ao alcance desses que estão clamando por um Abba Pai, daqueles que estão gritando sem identidade, sem propósito muitas vezes, incertos do futuro, mas que nós podemos levar a mensagem do amor e da graça de Deus, a bondade do Senhor, de um Pai presente, de um Pai real, de um Pai que tem a capacidade de transformar o nosso homem interior, a nossa vida de dentro para fora, e não de fora para dentro, como a religião tem feito com muitas pessoas. A religião pura, verdadeira, é visitar os órfãos e as viúvas, e guardar-se incontaminado do mundo. Como Teus filhos, nós queremos nos preparar, Senhor, a cada dia, para alcançar esses corações, ó Pai, para que eles se acheguem à mesa e desfrutem de gotas da eternidade, ainda aqui, Senhor, de um Pai presente, eterno. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus.